Olá, eu sou a Rosinete Corrêa de Castro, sou discente da Universidade Federal do Oeste do Pará, do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física. Hoje eu vou falar um pouco sobre progressões geométricas, basicamente sobre a sua definição, sobre a sua classificação e uns exercícios de fixação de conteúdo. Então, primeiramente, vamos falar da definição. O que é que diz a definição de uma progressão geométrica, mais conhecida como uma PG? Ela diz que a progressão geométrica ela é uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência, onde o nosso A1 é igual ao A e o AN é igual a n menos 1 que multiplica Q, para todo n que pertence aos naturais, com n maior ou igual a 2, em que o A e o Q são números reais dados. Então, essa fórmula ela é composta pelos seguintes termos. O A1 ele representa o primeiro termo da sequência, o AN representa o enésimo termo, o Q ele vai representar a razão desta sequência e o N o número de termos. Então, aqui eu coloquei dois exemplos básicos, bem simples, para a gente entender bem, que no caso, o A1 aqui, nesse exemplo, ele é o 1, o A2, ele é o 2, o A3, o 4, o A4, o 8, e o A5 é o 16. Então, assim, uma progressão geométrica, ela é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, ele é o produto do anterior por uma constante que é dada. Então, o AN vai ser igual ao AN menos 1, que multiplica a razão. Então, se nós dividirmos o AN com o AN menos 1 que está do outro lado da igualdade, nós chegaremos a esta razão. E isso implica que se da mesma forma a gente dividir, na verdade, o AN menos 1 pelo AN menos 2, nós chegaremos à nossa razão elevado a N. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente analisar e observar a razão desta sequência. No caso, nessa primeira sequência de 5 termos, que vai do 1 até o 16, é muito fácil observar que a razão ela é 2. Porque se nós dividirmos o 2 pelo 1, nós chegaremos ao resultado de 2. Se nós dividirmos o 4 por 2, também chegaremos ao 2. Logo, o 2 é a razão da nossa sequência, dessa sequência. No próximo exemplo, essa razão ela é igual a 1/3. Da mesma forma, se a gente dividir o 1/3 por 1, nós chegaremos também a 1/3. Dividimos 1/9 por 1/3, chegaremos a 1/3. E se a gente multiplicar os termos dessa sequência por esta razão, nós chegaremos nos termos seguintes da nossa sequência. O mesmo acontece também com esse outro exemplo, onde nós temos uma sequência de números negativos, onde o A1 é menos 1 e a nossa razão é menos 2. Agora, falando sobre a classificação das progressões geométricas, elas podem ser classificadas em 5 maneiras. Elas podem ser crescentes, decrescentes, podem ser constantes, alternantes e também estacionárias. As progressões crescentes, nós podemos dizer que ela é crescente
quando o termo seguinte ele é maior que o anterior. Isso acontece com os termos quando eles são positivos e também com os termos quando são negativos. O mesmo acontece quando elas são decrescentes, também acontece de duas formas, com termos positivos e com termos negativos. Elas também podem ser constantes, também que acontece em duas situações. A primeira é que quando todos os termos eles são nulos, quando o A1 é igual a zero, e aí quando a nossa constante pode ser qualquer um número. Se o nosso A1 é igual a zero, logo ela vai ser nula, porque todo número que multiplicar por zero vai ser zero. E a outra situação é quando os termos de uma sequência, eles são iguais e não nulos. Em um exemplo aqui, nós temos uma sequência com 5 termos, com o número 7, em que o A1 é o 7 e a nossa constante aqui, nesse caso, é o número 1. Também temos as progressões quando elas são alternantes ou alternadas, quando elas vão ficar alternando entre números positivos e números negativos. Isso acontece quando a nossa razão ela for menor que zero, que neste caso aqui a nossa razão ela é menos 5. E o nosso A1 aí é o 5. Também ela pode ser estacionárias, que acontece quando nosso A1 ele é diferente de zero e o nosso A2, A3 ou A4 ele é igual a zero. Aí que no caso, como a nossa razão nesse caso ela é igual a zero, então se a razão ela vai multiplicar os termos da nossa sequência, logo os termos eles vão ser sempre zero. Falando mais um pouco sobre o termo geral da nossa progressão geométrica, também já foi falado lá bem no início, né, dessa videoaula. Só para a gente esclarecer melhor, a fórmula de recorrência pela qual define uma progressão geométrica tem que admitir o primeiro termo, que é o nosso A1, ele tem que ser diferente de zero. A nossa razão também tem que ser diferente de zero. E o índice, o que é o nosso N, de um termo desejado. O que isso quer dizer? Que com essa fórmula da nossa progressão geométrica, na fórmula do termo geral, nós podemos encontrar qualquer termo de uma sequência. Então, utilizando dessa fórmula, que é a fórmula que é o AN, que é igual ao nosso A1, que vai multiplicar a razão elevado a N menos 1, nós poderemos encontrar qualquer termo de uma sequência. Aqui nós temos um exemplo para a gente entender melhor, para a gente encontrar o 10º e o 15º termo de uma PG. Se a gente utilizar essa fórmula, o termo geral, vai ficar fácil a gente encontrar o valor do décimo termo, que aqui nós encontramos o 512. E o nosso 15º termo dessa progressão, o valor resultou em 4.096. No caso dessa progressão geométrica,
é fácil a gente observar que o valor da nossa razão, né, é igual a 2. E se a gente tem a nossa razão e o nosso N, o nosso A1 também, fica muito fácil a gente resolver esse exemplo aí, né? Então aqui eu também tenho mais uns 2 exercícios que é para a gente analisar o nosso conhecimento a partir desse conteúdo mesmo que a gente acabou de estudar. Diz assim: o termo geral da progressão geométrica é a n, que é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1. E com ela podemos encontrar qualquer elemento da progressão geométrica, sem ter que multiplicar os termos um a um. Com base nos conceitos de progressão geométrica, julgue os itens como verdadeiros ou falsos. Então, aqui nós temos 4 opções para a gente analisar se eles são verdadeiros ou falsos. Mas diante do que a gente já estudou, fica muito fácil, né, analisar e acertar essas questões aí. O exercício 2 diz assim: sobre as propriedades estudadas da progressão geométrica, julgue os itens abaixo em correto ou errado. Então, são 3 questões que diz assim: numa PG tem-se que o A1 é igual a 3 e o A8 é igual a 384. Então, sua razão é 2. O segundo diz assim: o oitavo termo da PG, 1, 2, 4, é 128. A questão 3 diz assim: o número de termos da PG é 10. Então, para resolvermos essa questão aqui, desse exercício número 2, fica fácil a gente descobrir utilizando da fórmula do termo geral. O termo geral, se a gente pegar o termo geral e substituir os valores, nós vamos encontrar e marcar qual é a opção, quais são os itens que estão corretos. Mas isso aí a gente deixa para resolver no seu caderno, resolver as equações e depois você marca no seu caderno. Então aqui tem um terceiro exercício que diz assim: em um surto epidêmico ocorrido em certa cidade, com cerca de 10.000 habitantes, cada indivíduo infectado contaminava 10 outros indivíduos no período de uma semana. Supondo-se que a epidemia tenha prosseguido nesse ritmo a partir da contaminação do primeiro indivíduo, pode-se estimar que toda a população dessa cidade ficou contaminada em aproximadamente. Então, utilizando também da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, nós podemos resolver esse exercício. Tanto que, mostrando aqui os termos da nossa sequência, substituindo os valores na equação, nós chegaremos a um resultado em que a população dessa cidade ela foi infectada em aproximadamente 28 dias. Parecido com a epidemia do Covid-19. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído com o aprendizado. E era isso que eu tinha que repassar. Muito obrigada pela atenção.